Salve galera, beleza? Bom, essa é a parte 3 da série Desenvolvimento Web com Flask e hoje a gente vai cuidar bastante, tá? Se você não assistiu a aula 1 e 2, você precisa assistir, senão você não vai entender nada, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente criou essas duas rotas, né? Na última aula, Olá Mundo tal, a gente criou umas variáveis, uma lista, né? Criamos as variáveis de contexto, usamos o render template, né? Para renderizar a nossa index, né? Que você pode ver aqui na pasta templates. A gente usou as variáveis de contexto, o título, fizemos um loop, né? Tá vendo aqui o for, o end for para fechar, o if, o end if, tem até um else aqui, beleza? E só que assim, nessa aula, isso aqui foi só um teste. Foi só um kickstart, né? Foi só uma apresentaçãozinha do Flask. Agora a gente vai codar bastante. Então alonga os dedos aí, tá bom? E vamos tirar isso aqui, vamos deletar, né? Sem dó mesmo. Não, isso aqui não. Vamos deixar só a inicialização do Flask e o run, beleza? Vamos tirar também esse URL fora o render template porque a gente não está mais usando, ok? Fechou. Só para contextualizar, galera, esse vídeo aqui vai ser sem cortes, né? Vai ser livre, por quê? Porque se eu for editar tudo que a gente vai fazer aqui, vai ficar um vídeo imenso, demorado, aí eu vou ter que particionar várias vezes e, sei lá, o ganho é muito pouco, tá? Esse é mais um daqueles vídeos que apenas 2% chega ao final, mas vai ter bastante conteúdo, né? Se você quiser aprender bem, fica até o fim, beleza? Se não entender, assiste de novo, tira dúvida, tá? Tem uma comunidade que eu tô construindo justamente para isso, para tirar dúvida, né? Se chama talk.code.com.br, beleza? Ela é beta, é nova, tá? Você pode jogar suas perguntas aqui, que nem... cadê? Tem uma pergunta aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Então, você faz a pergunta, eu vou lá e respondo, sacou? Ó, como que é isso e tal, não sei o que, né? Eu crio alguns conteúdos também, entendeu? Sobre for, para quem tem bastante dúvida. Tem até umas ideiazinhas que a gente consegue, ó, clicar no run e ele exibe, né, os resultados. Então, se tiver dúvida, por favor, entre, né, talk.code.com.br, cria a sua conta, beleza? Vem aqui, né, tem os tópicos, você vai lá, novo tópico, entendeu? Pode expandir aqui, coloca um título, seleciona o que você quer, se você quer falar sobre, tirar dúvida ou falar algo sobre programação, né, desenvolvimento web, vagas, ciência de dados e blá blá blá, né, e faz a sua postagem aqui, beleza? Aí eu consigo te ajudar bem mais rápido, fechou? Melhor do que os comentários aqui que vocês não recebem notificação quando eu respondo e tudo mais. Tá, vamos focar aqui, beleza? Isso aqui é o jeito que estava antes, horrível, né? Vamos dar um jeito hoje. Então, bora lá. Primeiro de tudo, peraí, no index aqui. Ah, tá. No index HTML, a gente tem as variáveis de ambientes que a gente acabou de deletar das rotas que a gente criou aqui, certo? Então vamos deletar aqui também. Vou deletar esse for inteiro, né? Vou deletar esse URL for. Vou deixar só um H1 por enquanto e colocar aqui gestão de clientes, ok? Então tá limpo o nosso index.html, né? Porque se a gente deixasse aquelas variáveis, criar uma nova rota e renderizar, ele ia dar problema, beleza? Então tá. Deixamos só livre isso aqui, o index.html. Vamos voltar para cá. No nosso projeto agora, a gente vai ter uma pasta que vai armazenar todas as rotas do nosso projeto, tá? Em arquivos separados. Então, vamos criar uma pasta já de cara. Clica aqui embaixo, né? Quando ficar azul é porque a gente está selecionando a raiz do projeto, beleza? E vem aqui, né? Nova pasta, escreve aí roots, beleza? Então, cria um novo arquivo aqui. Vamos criar dois, na verdade. home.py e outro arquivo, cliente.py, beleza? Home.py, vamos ter as rotas referentes apenas à página principal, a home, né? E cliente.py, vamos ter as rotas apenas focado para clientes. Você vai entender o porquê, né? E como que a gente faz isso? A gente usa as blueprints do Flask, beleza? Ó, nesse vídeo, durante o vídeo, eu vou sempre consultar a documentação, porque é esse o dia a dia de um programador, ok? Você não precisa decorar, você não precisa ter na sua cabeça. Eu tenho algumas coisas decoradas porque eu já pratiquei bastante, mas a ideia é você sempre consultar a documentação, porque lá você, em segundos, pega o que você precisa, né? Para resolver o seu problema, ao invés de você ter que comprar um curso ou então fazer sei lá, o que você tem que fazer, sacou? Então vamos lá. Vou te ensinar a fazer a pesquisa correta para você encontrar o que você quer. Então, eu quero criar blueprint no Flask. Blueprint, basicamente, ela agrupa rotas dentro de um agrupador, vamos dizer assim, sacou? Então, a gente cria um grupo de rotas e dentro desse grupo tem várias rotas referente a esse grupo, entendeu? Eu vou te explicar aqui
mostrando. Então, Flask Blueprint, entendeu? Clica no primeiro link, que é da documentação do Flask, né? Aqui tem bastante coisa para você ler, você poderia ler para você, né, se aprofundar mais. Os melhores desenvolvedores se destacam porque eles leem documentação, né? Tem aqui a tradução, se você estiver achando que tem um impeditivo. Mas enfim, esse não é o objetivo da série aqui, né? Então vamos focar. Então, Blueprint, basicamente, é muito simples pra gente criar, tá? Ela é bem parecida com a rota normal que a gente faz do Flask, né? Só que a gente não usa o @app, que seria, né, da variável do Flask, igual a gente fez aqui. Eu vou dar uns Ctrl Z, ó. A gente não vai usar o @app para montar a rota, porque o app está ligado ao Flask, né? Como a gente vai criar uma blueprint em outro arquivo, a gente vai ter que usar a própria blueprint. Então você vê que ele cria aqui uma variável simple, ela é simple page, né? Inicializa a blueprint. No primeiro parâmetro a gente coloca um nome para esse agrupamento, né? E depois a gente passa o name. Esse template aqui é opcional, a gente não vai precisar dele, tá? Mas basicamente são esses dois carinhas aqui e você já tem uma blueprint, ok? Então vamos fazer isso agora. Então, from Flask import blueprint. Eu vou fazer primeiro a blueprint, né, da home, ok? Então vem aqui, eu vou criar uma variável que representa esse grupo de URLs da página principal. Só vai ter uma URL, mas vamos usar o blueprint da mesma forma, beleza? Então, home root, gosto de colocar o nome assim, o nome do grupo, underline e o nome e rota, né, pra gente saber exatamente o que a gente está fazendo, igual a blueprint, ok? Primeiro parâmetro, um nome para representar o grupo. Vamos colocar home mesmo. E depois, underline, underline, name, underline, underline. Igual a gente faz com Flask aqui no main.py, beleza? Ok, criamos a blueprint. Vamos definir a nossa primeira rota. Então, home, underline, root, né, que é a variável da blueprint, ponto root, igual a gente já fez, barra, que seria a nossa rota raiz, rota principal ali. E abaixo a gente cria o método. Então, vou colocar aqui home, né? E return, a gente pode fazer o return do render template, que a gente já aprendeu. Vamos fazer um import render template. E chamar ele aqui, render template index.html. Só isso. Na nossa página inicial, vamos só renderizar a index. Você vai entender o porquê mais pra frente, beleza? Então, ok, a gente criou a nossa blueprint. Como que a gente vai atrelar essa blueprint no nosso main.py, no nosso Flask? É bem simples, tá? A gente faz o seguinte. A gente importa a variável da rota do blueprint que a gente criou aqui nesse arquivo e registra no app. Vamos fazer isso aqui. Então, from roots, tá? Que seria a pasta, vamos importar. Roots. O arquivo home import a variável lá de dentro, entendeu? Import a variável home root. E aí aqui, né, depois da inicialização antes do run, né? A gente faz um app.register blueprint e a rota, beleza? Então, a gente importou a variável aqui e registrou no nosso app. Vamos rodar para testar? Python main.py. Deu um enter, aparentemente não deu erro, vamos testar lá. Vou dar um F5 aqui e olha só, tá renderizando o HTML lá, beleza? Se eu colocar aqui um parágrafo qualquer, entendeu? Salvei, vim aqui, deu F5, beleza? É isso. Então ele está já renderizando a nossa index.html. Por enquanto, para a nossa index vai ser somente isso, ok? Então eu vou copiar tudo isso aqui, Ctrl C, vou no cliente, vou colar e vou fazer apenas as substituições, ok? Então vamos criar agora a blueprint, ou seja, o agrupamento de rotas para clientes, ok? Então vamos lá, from Flask, import blueprint. Vou tirar esse render template por enquanto, ok? E vai ser cliente root. E o nome do agrupamento vai ser cliente, ok? Aqui a gente vai mudar também, né? O @cliente.root. E você vai, daqui a pouco eu vou te explicar o porquê que a gente vai usar o barra também, né? Parece que ele vai conflitar com o da home, mas não, você já vai entender o porquê, tá bom? Então vamos só pré-definir as rotas que o nosso cliente vai ter, tá? Isso é meio que para organização, ok? A gente não precisa sair codando tudo, vamos desenhar o que a gente vai fazer. Então, na nossa rota principal para o cliente, pensa isso por enquanto, tá? Na rota principal do cliente,
né? A gente vai listar os clientes, ok? Então a gente pode até colocar o nome aqui, ó, lista clientes, ok? Eu vou colocar um pass aqui só para não quebrar o Python e tudo mais, para ter alguma coisa aqui, mas a gente vai mexer nisso, tá? Eu só quero primeiro estruturar o que vai ter. Então vamos duplicar aqui, ok? Então a primeira rota dos clientes na rota barra vai ser lista clientes, ok? Então a ideia seria listar os clientes, todos, ok? Agora vamos fazer uma coisa diferente. A segunda rota aqui vai ser obter cliente. Obter cliente seria obter um cliente. Como que a gente faz isso no Flask? Aqui na rota, a gente tem como colocar parâmetros dinâmicos. O que seriam parâmetros dinâmicos? Por exemplo, eu vou vir aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um barra clientes barra 1, que acessa o ID, acessa o cliente com o identificador 1. Eu dou um Enter e aí ele exibe a página do cliente. Ah, e o cliente, sei lá, 120, entendeu? Então, por que é dinâmico, né? Porque isso aqui pode mudar, sacou? Essa URL pode mudar. E como que a gente faz isso no Flask? A gente vem aqui, ó, colocar menor e maior, né? E aí a gente coloca. São duas coisas, né? Primeiro, o tipo do parâmetro. Então, no caso, vamos supor que seja um ID. O ID é um inteiro, certo? Então a gente colocaria int, 2 pontos, e aí o nome que você quer. Eu, por exemplo, vou colocar cliente ID. Ok? Então, nessa rota de cliente, no barra e algum número, esse número será um número inteiro, entendeu? E o nome dele é cliente ID. Aí sabe o que acontece aqui? Sabe o que acontece aqui? A gente pega esse cliente e coloca no parâmetro. Ou seja, quando o usuário bater nessa rota, acessar essa rota, né, com algum ID, a gente vai receber na nossa função esse ID. E ele já é um número inteiro. Então, ó, se a gente fizer aqui, ó, print cliente ID, vai aparecer o print. Aqui eu não vou mostrar agora porque a gente tem que completar isso aqui primeiro, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Só para explicar. Então, aqui a gente consegue obter o cliente específico, o detalhe dele, ok? Só para você entender meio que o desenho, o que vai acontecer aqui? Vou fazer um comentário aqui, tá? Então, rota clientes, tá bom? Não, rota de clientes, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai criar um prefixo para o blueprint daqui a pouco. Inclusive, vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Então, o que vai acontecer? Sempre a rota do cliente ela vai iniciar com barra clientes barra, entendeu? Por isso que essa primeira rota aqui com barra, ela vai representar esse carinha aqui, entendeu? Então, isso não vai conflitar com a nossa home, por exemplo, que ela realmente inicia na rota raiz principal. Então, por isso que a nossa blueprint de cliente, a gente vai daqui a pouco fazer um esquema para ela sempre iniciar com barra clientes. Assim a gente consegue segregar, né, as nossas rotas, a gente consegue agrupar e ter um caminho pré-definido ali, um caminho fixo, né, que seria um prefixo e de clientes. Assim a gente não conflita as rotas e a gente sabe que tudo que vem no barra clientes está relacionado a clientes, ok? Então, a rota barra vai listar os clientes. Aí a barra clientes barra ID, ela vai obter os dados de um cliente, ok? O barra clientes barra ID barra edit, na real, pode ser barra edit, vai retornar, renderizar um formulário para editar um cliente, ok? O barra clientes barra ID barra, vamos pensar aqui, update, ele vai atualizar os dados do cliente. Você vai entender o porquê que tem dois. Porque esse edit aqui, que vai trazer um formulário, ele é um get. Lembra? Método de requisição? Aqui também, ó, a listagem, ele é um get. O obter um cliente também é um get, ok? Agora, o update, o que a gente vai enviar os dados do formulário, ele é um put, que ele é de atualizar, beleza? Outro aqui, ó. Vou colocar até aqui em cima, antes desses que tem um ID, o barra clientes, só que um post, ele, na real, vamos aqui, ó, new, barra new, o barra clientes barra new, ele vai renderizar o formulário para criar um cliente, ok?
E o barra clientes barra apenas, né? Vou colocar até aqui em cima, só que no estilo no método post vai inserir o cliente no servidor. Então a gente vai enviar os dados do formulário lá, entendeu? Então listar, aqui é um post, a gente insere, a gente envia as informações do formulário. O new, ele também é um get, porque ele vai trazer um formulário para a gente preencher e depois enviar, né? O barra ID apenas é um get para obter o dado do cliente. O edit traz o formulário com os dados do cliente preenchido para a gente alterar. E o put, né, que é o que realmente altera. A gente envia os dados do formulário editado para ser alterado, sacou? E por último, né, barra clientes, barra ID apenas. Na real, a gente pode até colocar um delete aqui. Mas enfim, nem precisamos. A gente pode colocar só um delete. Pode ser delete mesmo. E o método de requisição seria delete e ele deleta o registro do usuário. Beleza? Então eu fiz isso aqui só para, né, ter uma noção aqui, um mapa do que a gente vai fazer, ok? Então vamos desenhar agora aqui. Então o barra é a listagem, vamos fazer pela ordem então. Então inserir cliente, ele não tem nada também, né? E ele é um post, então a gente faz aqui, ó. Depois da definição da rota, a gente faz methods, né? E post, ok? E a gente não recebe nenhum ID, porque a gente não está passando nenhum ID. Para criar um usuário, a gente não tem um ID, né? Então, vamos duplicar aqui. Vamos fazer a próxima. Qual que seria a próxima? New, que seria um get para renderizar o formulário, beleza? Então, barra new, ele é um get. Get não precisa mencionar, porque por padrão as rotas são get, né? E ele vai trazer o formulário cliente. Na verdade, form, vou reduzir aqui para não ficar gigante, new, novo, não, form cliente, tá bom? Form cliente, ele traz o formulário do cliente. A gente pode até adicionar uns comentários aqui para facilitar. Formulário para criar um cliente, para cadastrar um cliente, né? Aqui, inserir os dados do cliente no, sei lá, banco de dados. Enfim, inserir os dados do cliente, resumidamente. Aqui, listar os clientes. Ok? Vamos duplicar aqui, vamos ver quem é o próximo. New, né? A gente já fez, não, a gente não fez. Fez o new. Vamos então agora pelos IDs. Obter o dado de um cliente. Então vamos lá. Detalhe, underline, cliente. Ok? Aí você vê que ele recebe um ID. Então vamos fazer lá. Um int, que seria quem? Client ID. Beleza? Então o get desse carinha aqui seria o nosso detalhe do cliente. Ok? Então exibir detalhes do cliente. Ok? Vamos duplicar aqui. Você vê que eu sempre mudo o nome das funções. Não esqueça, tá? Porque será um conflito e dá problema. Depois do primeiro aqui, a gente vai fazer o edit. Então ele é um get também, só que ele tem um barra edit para renderizar o formulário para editar um cliente. Então, vamos fazer aqui, ó, barra edit formulário para editar um cliente. Então esse formulário já vem com os dados do cliente preenchido e ele vai receber um ID também, entendeu? Por quê? Como que a gente vai pegar o dado de um cliente para trazer lá no formulário? Através do ID. Por isso que ele tem, né, o barra ID, barra edit, ok? Aqui tem detalhe do cliente e aqui é formulário, form edit cliente, ok? Vou duplicar aqui, vamos para o próximo. Update, ele é um put, né? Ele é um put, e tem o barra update. Update e delete, ok? Então, vamos lá, só alterar as rotas aqui. Então, form editar o cliente. Aqui vai ser update e ele é um methods igual a put, ok? Então, update cliente. Atualizar informações do cliente. Atualizar, beleza? E o delete. Mesma coisa, só muda aqui, ó. Delete, muda aqui, delete, deletar cliente. Delete cliente. Nossa, inglês com português, né? Deletar cliente. Atualizar cliente. Beleza? Deletar cliente. E ele vai ser o método de delete.
ok? Você vê que todos eles precisam do ID. Então, dessa forma, a gente pode simplesmente remover isso aqui, né? Já temos o comentário em cada rota para saber o que a gente vai fazer, ok? Essa é a estrutura, beleza? Agora tem um ponto. Vamos atrelar o nosso client root lá no nosso main.py também, tá? Vamos pegar a variável aqui e aí vamos lá. Olha só, vou duplicar aqui, vou fazer um import aqui from roots, pasta, né? Ponto cliente, arquivo e import a variável lá de dentro, cliente root. E aí a gente coloca aqui, ó. Beleza? Só que, lembra que eu falei para você do prefixo, o barra, clientes, barra? Então, a gente coloca aqui, ó, no segundo parâmetro, URL prefix igual a barra clientes, ok? O que acontece aqui? Vamos fazer um teste, tá? Vamos lá no clientes. A lista de clientes, que seria a rota principal, eu vou fazer um retorno de lista, aqui ó, página, dois pontos, lista clientes. E eu vou fazer também um teste aqui no barra new, só para a gente fazer um teste, tá? O retorno vai ser isso aqui, formulário clientes, ok? Então, retornando só um dicionário onde a chave é página e o valor é lista clientes. Aqui é a mesma coisa, só que formulário, só para vocês verem, tá? Não vai ser assim não o nosso projeto. Então, eu vou fazer um Python menos de py, vamos rodar e vamos testar. Então, vamos para a rota principal primeiro. Então, aqui está renderizando a home normal. Aí agora, vamos colocar um barra new para você ver se ele acessa direto. Não acessa, porque não existe. Por quê? Porque tem o prefixo do cliente. Então, vamos colocar barra clientes. Vamos dar um enter. Olha só, ele renderizou lá, página, lista clientes. Então, você percebe que a partir do prefixo clientes, essa barra aqui se torna a rota raiz, a rota principal de quem? Da blueprint do cliente, ok? Esse carinha aqui. Vamos agora dar um barra new, que ele deve retornar o formulário clientes. Barra new. Formulário clientes, ok? Parece confuso, não sei se você entendeu, mas é isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, tá? A gente vai treinar isso bastante ainda, fica tranquilo. Então vamos voltar lá. Vamos começar a codar mesmo, né? Então é o seguinte. Primeiro, na lista de clientes, o que a gente vai fazer? Vamos montar um HTML específico apenas para listar os clientes. Como? Através do Bootstrap. Vamos fazer uma tabelinha simples, tá? Então já vou fazer aqui, ó. Render, template, né? Vamos criar um arquivo chamado listaclientes.html, ok? Vamos criando já os templates, vamos estruturando isso aqui, ó. Então, listaclientes.html, ok? Vamos buildar isso aqui depois, vamos montar isso aqui depois. Já vou pegar aqui o render template também. O inserir cliente, ele insere, então a gente não vai renderizar um template. Agora, o que vai trazer o formulário para a gente cadastrar um cliente, sim. Então, vamos só colar aqui e formulário cliente. Na real, form cliente. Igual que está na rota aqui, lista clientes. Exatamente igual, beleza? Vamos criar o arquivo já. .html, form cliente.html. Vamos voltar para o nosso cliente.py. Fazer a mesma coisa para quem? Detalhe do cliente, ele também vai... return, né? Ele também vai renderizar um HTML. O detalhe do cliente, sei lá, a gente faz um nome e tal, idade e tal, blá blá blá. Enfim, detalhe underline cliente.html. Já vamos criar também, entendeu? Você percebe que a gente desenhando o que vai acontecer, sacou? Pensando antes de sair codando cada coisa, a gente consegue ter uma direção melhor, entendeu? Então, vamos lá. Ok, próximo seria o form edit cliente, que vai trazer um formulário. Então, também, né? A gente cria aqui form underline edit underline cliente. Você vai ver que mais para frente a gente vai conseguir reaproveitar. O form edit cliente e o form cliente é a mesma coisa. A questão é que um tem um ID, o outro não. Um ele é post, porque ele vai inserir, e o outro é put, porque ele vai atualizar. E a gente vai fazer um bem bolado aí para ajustar esses dois carinhas, beleza? Mas por enquanto vamos fazer dois aqui só pra gente ter uma piada aqui. Depois a gente melhora, né? Melhora a performance, a gente enxuga o código e tudo mais. Então, vamos ver se tem mais algum aqui. O atualizar cliente não, porque ele é um put, né? A gente vai só atualizar. E
o delete também, a gente vai deletar, a gente não vai renderizar nada, ok? Então vamos lá, vamos começar com o render template do lista clientes. Vamos fazer aqui, vamos fazer o lista clientes. Eu vou pegar aqui o Bootstrap, então vamos lá no Bootstrap. Bootstrap, sim. Bootstrap, só Bootstrap. Beleza, clicamos no primeiro link, vamos em Docs. Eu vou montar uma tabelinha, beleza? Bem simples, uma tabela que vai ter cada linha ali, né? Os dados do cliente. Então, Ctrl F, né, para buscar, Table. Já aparece aqui, Tables, clica nesse cara e vamos só dar um copiar e colar. Vamos jogar aqui e vamos editar. O que acontece aqui? Você percebe que isso aqui é uma tabela, né? O T-head seria o cabeçalho, então, né? First name, last name, handle. Vamos fazer o que aqui? Vamos colocar nome, e-mail, por enquanto só. E aqui, você vai entender daqui a pouco, ações. Ações, né? Seriam ações que a gente vai tomar, tipo editar, deletar, entendeu? Ver, enfim. E esse hashtag aqui a gente pode deixar para o ID. Você percebe que aqui, ó, no T-body são os registros. Então, cada TR dessa tem as paradinhas aqui, né? Os registros. Então, você vê, ó, o primeiro Mark, o segundo Jacob, não sei o que, não sei o que. Como a gente tá mexendo com back-end, a gente não vai precisar desses caras. A gente não vai fazer isso manualmente. A gente vai fazer um loop aqui, entendeu? Que aí vai se repetir automaticamente. Então, nome, e-mail, ações, ok? Então, antes da gente sair fazendo aqui, porque a gente não tem as variáveis, vamos voltar lá para o nosso cliente.py. E agora é o seguinte, não vamos usar inicialmente tabela de banco de dados, senão vai ser outro rolê para você entender, você pode se perder. Vamos começar com o básico, depois a gente transforma isso para um banco de dados, tá? Então eu vou criar aqui uma pasta chamada database.py. Opa, não, uma pasta não. Uma pasta chamada database, ok? E dentro eu vou criar um cliente.py. Ok? Então vai ser meio que uma tabela local para a gente testar. Eu sempre faço isso, tá, galera? Pessoal, mas eu quero banco de dados, quero algo profissional. Cara, eu sempre começo com um banco de dados fake. Isso aí é até recomendado em grandes estruturas. Faz o fake DB, que a gente fala, né, em memory DB, testa, sabe? Faz tudo que você tem que fazer, depois a gente faz, né, a troca ali para um banco de dados real. Senão você vai perder tempo, entendeu? Então vamos lá. Vou criar aqui um clientes. É uma lista de dicionários. Então, vamos lá. Nome, dois pontos, Guilherme. O exemplo você não precisa escrever certinho, tá? E-mail, teste@teste.com, ok? Vou colocar um ID também, que é importante para realmente simular o nosso banco de dados, ok? Então, ID 1, nome Guilherme, e-mail. Acho que tá bom aqui de atributo para o nosso teste. Não vamos estender muito não. Então, ID 2, ID 3, ID 4, ID 5, ID 6... Jorge, Maria, Felipe, João e sei lá, Jesus. Enfim. E aqui a gente coloca qualquer coisa. ZZ, VV, Y. Beleza? Eu não gosto de perder tempo com nomes, ok? Então tá. Então temos aqui dentro da pasta database o cliente e dentro temos a variável clientes, que é uma simulação de banco de dados, ok? Então vamos voltar para o cliente root e vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um import desse cara aqui, ó. From database, né? Que é a pasta, ponto cliente, que é o arquivo, import clientes, que é a variável lá. Então vamos fazer o seguinte. Aqui no render template, lembra que a gente tem a variável de contexto, certo? Então vamos renderizar o HTML e vamos passar quem? Clientes, letra minúscula, para a gente usar minúsculo lá no HTML, igual a variável que a gente portou, que seria o nosso banquinho de dados, ok? Temporário. Beleza, vamos lá novamente, vamos abrir o templates aqui, lista clientes, vou até abrir um pouquinho aqui. E agora sim a gente vai fazer um for. Eu vou só deixar esse cara aqui para reaproveitar, né, o que ele já montou. Então vamos lá. For cliente in clientes, né? Que é a variável de contexto que está retornando. Vamos colocar aqui e vamos fechar o loop antes de qualquer coisa. Beleza? Fechamos o loop. Então aqui, que é o 1, 2, 3, a gente coloca o ID, beleza? Então cliente.id, ok? Aqui o nome, né, que seria o nome aqui, né? Então cliente.name. Não, é nome, né? Nome. Beleza? Vou apagar esses outros aqui que não importa agora. E vou duplicar.
e-mail. E o último, que seria o ações, vamos fazer diferente, ok? Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pensar. Vamos fazer um button class btn primary, que é o do Bootstrap, né? Se você quiser dar uma olhada aqui, você dá um Ctrl F, button, aqui ó, buttons, componentes e buttons. Aí tem todos aqui, ó. Primary é o azulzinho, secondary é o cinza, success é o verde, danger, a gente já usou isso aí lá, né, no outro exemplo lá. Então primary é o azulzinho, vou colocar aqui, ó, editar. E vou duplicar também e mudar para danger, que seria deletar, beleza? Desculpa meu inglês aí, tá? Como eu já disse nas outras aulas, eu falo como eu leio, entendeu? Então é isso. Deletar e editar. Tá, isso aqui é o suficiente, beleza? Vamos fazer o teste. Vamos dar um F5 ali. Vamos dar F5. Opa, não, aqui não. Na verdade seria aqui, ó. Ó, ele tá dando um erro. Leia o erro. Não desiste de programar porque tá... Isso aqui que tá acontecendo aqui, ó. Name. Render template is not defined. Se você pegar isso aqui e traduzir, entendeu? Aqui, ó. Joga aqui, ó. De inglês, isso, para português. O nome render template não está definido. Se não está definido, é porque ele não foi definido. Vamos definir, então. Então, vamos procurar lá. Cadê? Onde está aqui? Ó? Clientes. A gente está usando o render template aqui, em todos os lugares, mas a gente não importou ele aqui, lembra? Então, como que a gente importa? A gente poderia fazer um flask import render template. Mas, como a gente já está usando isso, importando o blueprint dessa forma, a gente pode simplesmente fazer um vírgula render template, ok? Salvei, vai recarregar aqui. Em teoria vai funcionar. Vamos dar F5. Pronto, funcionou. Olha só, o barra clientes, ele está renderizando um formulário já com os nossos dados que a gente montou lá. Inclusive com editar, né, deletar para cada um. Tá horrível, certo? Está horrível. Por quê? Porque o nosso lista clientes, ele é só a table. Ele não tem igual o nosso index aqui, ó. Todo a cabeçalho, a importação do Bootstrap e tudo mais, beleza? Aí você fala assim, ué, mas eu vou ter que duplicar tudo isso aqui, cara? Não. E eu construí uma lib justamente para essa aula, beleza? Eu me inspirei totalmente numa lib chamada HTMLX, né? Que é justamente isso aí. Por quê? Por que isso vai ser útil pra gente nessas aulas, ok? Basicamente, por exemplo, quando a gente vai fazer um formulário e vai enviar dados, o formulário, por padrão, né, ele aceita o método post, entendeu? Então ele envia dados por post. Porém, quando você vai editar, o método de requisição é put, né? Cadê aqui, ó? Quando você vai editar, é put. Só que o formulário HTML não permite você enviar um método put, sacou? E também não tem como fazer um envio do método delete, por exemplo, sacou? Então, isso dificulta pra gente. O que a gente acaba fazendo como desenvolvedor? A gente vai pro JavaScript, sacou? Então, quando a gente vai editar, a gente acaba indo pro JavaScript e fazendo manualmente a requisição put, manualmente o delete, sacou? E aí que entra o HTMLX, por exemplo. Ele, aqui você vê, tipo, no próprio botão, você importa aqui o script dele, né, no seu HTML. E aí, ó, hx-post. O que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer uma requisição post na rota /clicked, né? É uma rota de exemplo. Então, o clique do botão vai fazer um post para nós, entendeu? Aí tem esse hx-swap, outer HTML. Isso aqui que eu já achei um pouco difícil para começar a explicar para vocês, que tem bastante coisa aqui, sacou? Por isso que eu resolvi pegar o melhor disso aí e criar uma outra lib, tá? Aí eu vou passar para vocês, vai estar tudo na descrição, no negócio. Vocês podem dar uma olhada na source. Inclusive, convido todos vocês que já manjam ou querem contribuir de alguma forma, né? E reportar bugs e tudo mais, né? Seria essa lib aqui, tá? Seria... Opa, esse aqui é o meu perfil aqui, vamos lá. Então seria github.com/iazzetta/cru.js, cru.js, beleza? Essa é a lib. Né? Aqui tem toda a documentação, eu expliquei em português, né? Fiz especialmente para esse vídeo, quem sabe viraliza essa lib, se não, pelo menos resolve o problema de muita gente, né? Pelo menos quem assistir esse vídeo. Então aqui tem todos os exemplos iniciais sobre a lib. Se você quiser dar uma olhada na source depois para ver como que eu fiz aqui, é bem de boinha, tá? Lógico, você tem que saber JavaScript, senão você vai se perder. Mas cara, 200 linhas já tem uma lib aqui pronta que vai resolver todos os nossos problemas, ok? E se não resolveu, eu atualizo ela, faço um outro vídeo. Mas enfim, aí o que a gente vai fazer agora? Então, eu quero colocar esse conteúdo
né, da table lá na nossa index, que seria aqui, ó. Quero colocar aqui embaixo, sacou? Já aproveitando as importações do Bootstrap, para não ficar replicando o HTML. Então vamos lá no nosso CruJS. Descendo aqui, isso aqui você pode ignorar, tá? É só para quem quiser mudar os headers e tudo mais, isso já é um outro assunto, é um pouco mais complexo. Então você vem para cá, ó, instalação, faça o download do CruJS e inclua no seu projeto. Clicou aqui, você vai ver o arquivo, né? Pode dar um Ctrl C nele e criar no seu projeto aqui, ó. Olha onde você vai ter que criar, tá? Na pasta raiz, eu sempre clico aqui para ficar azulzinho ao redor, eu crio uma pasta chamada static, ok? Dentro dela, um novo arquivo, a gente pode chamar de cru.js, pode ser isso aqui, cru.js, ok? E joga o conteúdo inteiro ali, salva e pode fechar, porque você não vai precisar se preocupar com o que tem na lib, ok? Ou então você pode dar um Ctrl S aqui, né? Que seria. E aí você escolhe lá o lugar e tudo mais, beleza? Onde você vai colocar no seu projeto. Por que tem que ser no static.js? Porque o Flask maravilhosamente já identifica que tudo que tiver dentro do static é um arquivo estático. O que seria um arquivo estático? JavaScript, CSS, um PDF, entendeu? Então ele já prepara, ele já identifica isso. A gente consegue usar uma coisinha que é o URL for, né? E rapidamente ele já encontra a rota certinha. A gente vai fazer isso agora. Então aqui no index.html a gente vai fazer aqui, ó. Embaixo, né, do import do JavaScript do Bootstrap, a gente vai fazer script, source, ok? Já vamos fechar aqui o script, lembrando que o script ele abre e fecha, tá? E dentro do source a gente vai fazer um URL for, só que um pouco diferente. Então seria URL for, tá? O primeiro parâmetro vai ser static, para ele identificar que está aqui dentro. E o segundo, file name, ok? E aí, umas aspas aqui. Qual que é o file name? cru.js. Então, dentro da pasta static, qual arquivo você quer? Cru.js. Entendeu? Você pode até organizar melhor aqui, ó. Vou criar um folder aqui, vou criar uma pasta. JS. Vou jogar os arquivos e coisas de JavaScript dentro dessa pasta JS. Vou criar um folder CSS para colocar meu CSS. Então, sei lá, aqui, ó. app.css. Beleza? Até mudar o body, background, color, head, só pra gente ver se aplicou mesmo, né? Então você vê, como que eu mudo aqui? Dentro da pasta static eu quero qual arquivo? O arquivo cru.js, porém que está dentro da pasta JS dentro do static. Então js barra cru.js, beleza? Então vou até copiar isso aqui, ó, e vou importar aqui o CSS que a gente fez lá de teste. Link, dou um enter, que ele já autocompleta, jogo aqui, dentro da pasta static, eu quero o arquivo que está na pasta CSS, né? E o nome do arquivo app.css. Beleza? Vamos ver como que tá isso aqui. No Bootstrap, dá um F5. Olha só, já aplicou o nosso CSS, beleza? Se você der um inspecionar aqui, vamos para cá. Se for no head, você vai ver, ó. Ele já converteu aquele URL for nosso no barra static, barra CSS, barra app.css, certo? E o nosso JavaScript também, barra JavaScript, barra JS, barra cru.js. Então o nosso cru.js está funcionando, ok? Beleza. Então vamos agora usá-lo. Eu vou só tirar esse background aqui, senão vai ficar horrível para ver. Beleza? Tá, o cru.js já está aqui. Então no nosso index.html, olha que legal. Se você fizer isso aqui, ó, tá aqui na documentação, eu vou acompanhar com vocês, né? Ó, beleza, fez o import, tal, não sei o que. Olha só, container. No cru.js chamamos de container um elemento que contém o atributo c-container e tem um valor, né, que seria o barra seu endpoint. O que seria o endpoint? O endpoint seria a rota que você tem, entendeu? Então você cria um container, você cria esse atributo dentro de um elemento c-container igual a e a rota que você quer. O container são usados para fazer requisição assim que a página ser carregada. Por padrão, o HTML ou o JSON, né, da requisição é inserido dentro do elemento do container. Ou seja, olha só aqui o exemplo. Você cria uma div, c-container, passa a rota, né? E aí ele vai fazer assim que ele for carregado na página, ele vai fazer uma requisição no seu back-end, pegar o conteúdo e jogar dentro da div. Isso pra gente é muito mão na roda, é o que a gente vai fazer agora. Então vamos lá, no F5 aqui que tá vermelho, né? Olha só, vamos lá. Div class, não, class não, né? container igual a qual que vai ser a nossa rota? A gente poderia fazer, né, barra clientes aqui, só que a gente vai usar o URL for porque, né,
facilita pra gente. Então, URL for. E aí aqui tem outro ponto, galera. Vamos lá. Deixa eu só terminar aqui a div. Isso. Aqui, lembra que o URL for, pra gente pegar uma rota, a gente passa o nome da função, né? Lembra que a gente fez o página, underline sobre no último vídeo? Só que aqui, como a gente está usando o Blueprint, o negócio é diferente. Vamos lá. Para você conseguir construir uma rota, para você construir um URL for da rota de um blueprint, você precisa não só pegar a função que você quer que ele monte a rota, como o nome que representa, né, essa blueprint, no caso cliente, ou então no caso home, tá? Vamos fazer um exemplo para gerar o erro, né? Então vamos pegar aqui, ó, lista clientes, né? Aqui no nosso lista cliente, no nosso index.html, eu vou colocar só o lista clientes. Se você tentar acessar aqui, ó, vou dar um F5, olha só, ele dá um erro, tal, olha. Não foi possível, né, construir a URL lista clientes. Você quis dizer cliente.lista clientes, né? Ou seja, ele já identificou que tem uma rota, mas é dentro da blueprint do cliente. Então, se a gente alterar aqui, ó, cliente.lista clientes. Se a gente dar um F5, olha só, pum, fez. Agora eu vou te explicar aqui como que a gente identifica isso, como a gente acompanha essas requisições. Além, claro, do terminalzinho aqui do Flask, ó, você dá uns enters aqui e dá um F5, por exemplo, ele mostra tudo. Ó. Primeiro a gente entrou na página, na rota barra, deu 200, ou seja, deu tudo certo. Aí você vê que ele fez duas requisições em arquivos de static, blá blá blá, que seria o CSS e o JS. Você vê, né? Quando você carrega a página, ele pega o CSS, o JS e tudo mais. E depois ele fez um get no clientes, entendeu? Ou seja, a lib aqui, ela já, quando a gente carregou a página, ela fez o get para nós, tá? Mas assim, eu prefiro ver em outro lugar, que seria aqui, ó. Você dá um inspecionar, beleza? Clica em, também que tem elementos, que a gente vê os elementos, e tem o console, que a gente vê os JavaScript e tudo mais, erro de JavaScript, e tem o network, ok? Então, vou dar um F, ó. Aqui são as abas do que você quer ver. Se você quer ver se está carregando um JavaScript, clica aqui, ó, /js. Quer ver se está carregando uma página, doc. Você quer ver todos, AU. Agora, o fetch/xhr é para a gente ver apenas requisições, entendeu? Então, vamos lá, vamos dar um F5 aqui, ó. Percebe que a gente carregou a página e ele já fez aquele container que a gente criou do CrewJS, ele fez um get no /clientes. Se você for aqui em headers, você vai ver, ó, a URL, então, localhost 5000 /clientes né? Que é o nosso lista clientes. Qual que é o método? Get. Qual que é o status code de retorno? 200, ou seja, deu certo. Vamos ver a preview. A preview é aquela table sem CSS, sem nada, só aquele miolinho da table, certo? E você vê no response, ele mostra o código. Então você vê, né? Aqui, ó, as TRs sendo replicadas, só que, né, de acordo com os dados do usuário, certo? Então, é aqui que a gente vai acompanhar daqui para frente as requisições para entender melhor, beleza? Então, já estamos renderizando uma tabela, ainda não está funcionando esses carinhas aqui, beleza? Vamos criar agora o formulário de criar usuário, pode ser? Vamos lá. Então, olha só o que eu vou fazer. Vamos no form cliente. Vamos pegar um formulário lá do Bootstrap. Então vamos Bootstrap, Ctrl F e vamos aqui, né, que tá vendo aqui, ó, Ctrl F, form. Olha só, tem o form control, tem várias carinhas. Vamos pegar o form overview que tá aqui em cima, que ele é o principalzão aqui, ó. Que ele tem até o form pronto aqui. A gente vai remover um monte de coisa, que isso aqui é um exemplo dele, olha como que fica aqui, tá? Tem vários exemplos, tá? Você fica à vontade aqui, ó, para explorar todos os menus do Bootstrap. Eu fiz isso quando eu aprendi Bootstrap. Eu fui um por um, testando um por um, até entender tudo. Não tem outro caminho, galera. Você tem que botar em prática. Para de ficar estudando muito vendo vídeo ou vendo curso. Pratica. Vai um por um, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Vou colocar aqui form cliente, né? Nossa template aqui, ó. Vamos lá. Pum. Vou colocar aqui. E aí eu vou tirar coisas inúteis. Vou separar essas divs aqui, que eu vou ver claramente o que está acontecendo, tá? Então, eu vou tirar essa terceira, que eu acho que não me importa. Aqui tem um label for... enfim. ID, nome. Tá vendo que eu estou editando aqui? Eu vou tirar esse label for. Vou tirar esse ID aqui, ó. Eu tirei esse ID, tiro esse label for. Beleza? Então, o label só tem um class, form label. Vou colocar aqui, ó. Nome. Aqui o tipo dele não é um e-mail por enquanto, é só um text, porque esse é o nome, né? Vou tirar esse area label described by também aqui, ok? E vou tirar esse
isso aqui que é só um help, aquelas informaçãozinha pequenininha. Pra gente não importa agora, se você quiser, depois você explora e faz do jeito que você quiser, beleza? Mas pro teste aqui, vamos focar no back-end. Então, label input é o nome, ok? Vou copiar ele, vou deletar esse de baixo aqui, fazer a mesma coisa pro e-mail, beleza? Você estiver perguntando, mas e o input do ID? Vamos lá. Quando você vai criar um cliente, você não define no formulário o ID dele, entendeu? Você manda o nome e o e-mail, ou seja, o que é para ser as informações básicas de criar um cliente, e lá no back-end você cria o ID, ok? Então vamos lá. Nome e e-mail. Agora, e o botão submit, que a gente pode colocar um criar cliente, ok? Adicionar cliente. Ok, temos o formulário. Vamos lá na nossa rota, vamos verificar se, esse aqui é o inserir cliente, que é um post, né? E esse aqui é o new, o barra new, ele é o form cliente, ok? Ele é o que vai retornar o cliente, ele está renderizando HTML. Então vamos testar o barra new para ver como que ele tá. Vamos aqui, vamos dar um barra new. Não foi encontrado. Por que não foi encontrado? Porque eu estou digitando localhost barra new. Não, é barra clientes barra new. Beleza? Olha só. O formulário feião, nojentão, mas está renderizando. O que a gente vai fazer? Vamos lá no nosso index.html. Olha só. Eu vou criar um outro container aqui em cima. Div. Eu vou até fazer um comentário aqui no HTML, ó. Então, lista de clientes. E aqui em cima, ó, eu vou criar um outro. Formulário add cliente. Então vamos criar um div c-container, vamos criar um outro container que ele vai fazer o quê? URL for o blueprint do cliente, ponto, e aí quem? Vamos lá na rota de novo. Cadê? Ó, form cliente. Vamos voltar e jogar ele aqui, ó. Pum. E aí, vamos fechar, né? O container, senão não dá certo. Então, fizemos um outro container para ele renderizar o formulário lá do cliente, entendeu? Então, temos dois aqui. Vamos lá no site, vou voltar para a rota principal lá da index. E olha só. É que tá bem feio, né? Mas nome do cliente e a tabela. Ó, tem o adicionar, o e-mail, o nome e a tabela embaixo. Vamos dar uma ajustada. Aqui ao entorno do H1 e dos dois containers, no JavaScript não, tá? Vamos criar um cara chamado div class container, beleza? Que ele é do Bootstrap. Ele vai dar meio que um espaçamento ali da página, beleza? Olha só, tá bonitinho, certo? Tá, beleza. Só vamos colocar um tracinho aqui para separar a tabela. Ó, colocar um HR aqui. E aqui H2. Lista de clientes. Vamos ver como ficou. Pronto, aqui ó, lista de clientes, ok? E esse carinha, vamos colocar ele no text center, o H1. Vou botar ele no meio ali, beleza? Então tá começando a ter uma cara. Lógico, a gente não vai focar em HTML, tá galera? A gente pode até fazer um outro vídeo apenas exclusivo para deixar isso aqui maravilhoso, ok? Mas o foco é back-end. Então, beleza. Temos o formulário, o adicionar cliente e temos a nossa lista. Já está começando a tomar forma o nosso crudezinho, beleza? Então tá. Lógico, a gente podia fazer o adicionar cliente em outra página? Sim, com certeza. A gente pode fazer. A gente pode criar um outro exemplo, sem ser de cliente. A gente pode, sei lá, produtos. E fazer nesse estilo, tá? Mas eu estou apresentando para vocês, né, essa forma de renderizar de mais fácil os conteúdos, interagir entre eles usando o CrudeJS. Você não precisa usar tudo, né? Mas você pode usar. Tem o HTMLX também, que foi onde eu me inspirei. Se você quiser ir além, provavelmente ele tem muito mais coisa, né? Essa lib que eu criei aqui foi tipo em um dia. Então ele tem muito mais coisa. Você clica em Docs aqui, ó. Tem muita coisa, beleza? Depois você explora lá. Mas vamos seguir por esse caminho, que a gente consegue fazer um CRUD apenas em uma tela. Isso é muito produtivo, tá? Mas enfim, vamos lá. Então, se eu colocar aqui um nome e um e-mail e mandar um adicionar, ele vai recarregar a página, porque é um formulário padrão, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele deu uma recarregada, você vê que ele botou até um ponto de interrogação aqui e não vai fazer nada porque a gente não codou isso, né? Então vamos fazer isso agora. Então no form cliente, olha só, mais um benefício da lib. Se você vir aqui e colocar class cform, o cform, todo formulário que tiver um c-form, ele já tem a lib já vai fazer um intercept, ou seja, ele já vai interceptar esse formulário. Então ele não vai recarregar a página nem nada. Ele vai obter os dados do cliente e fazer o que você quiser. Então,
c-form, beleza? Agora a gente vai falar a rota que a gente quer que ele insira o conteúdo. Então, action, né, que seria normal do próprio formulário, action é igual a gente vai passar o URL, tá? E o method, que vai ser post, ok? Post. Quando a gente vai inserir um usuário, o método é post. Quando a gente for deletar, quando a gente for atualizar, é put, beleza? Então vamos botar a rota aqui. Qual que seria a rota? Vamos voltar para nossas rotas. Aqui, ó, post, inserir cliente, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, o inserir cliente, vamos voltar para o nosso form cliente, vamos criar nosso URL for. URL for cliente, né, que é a nossa blueprint, e o inserir cliente. Então, a nossa action está certa, ou seja, a nossa URL está certa, o método está certo, já está com ser form, então ele já vai interceptar, né? Que mais? Nome e e-mail. Ah, tem outro ponto aqui. A gente precisa dizer que tipo de inputs são esses aqui, entendeu? Senão não dá para saber o que é. A gente tem um label, a gente visualmente consegue saber que o primeiro é do nome e o segundo do e-mail. Mas no HTML a gente precisa informar para o formulário. Então a gente usa um atributo natural, tá, do input que se chama name, ok? Então no nosso caso, name vai ser igual a nome, beleza? E no caso do e-mail, name vai ser igual a e-mail. O que vai acontecer aqui? Quando a gente enviar o formulário, ele vai colocar chave, nome, valor e aí o valor que a gente tiver dentro do input do nome. Chave, e-mail, valor, o valor que a gente tiver aqui, entendeu? Eu vou te mostrar isso aí lá naquela ferramentinha do DevTools no navegador, tá? Beleza, tá aqui o botão Type Submit, vai fazer o envio, beleza? Vamos dar um F5 aqui. E aí, olha só, dá até mostrando aqui, ó. Você vê que tem duas, né? Eu coloquei no Network, Fetch. Tem duas requisições aqui já por padrão, assim que a gente dá um F5, entendeu? Que é o /new, que é quem? O formulário. E o /cliente, que é a tabela, que é o container lá que a gente usou do ProJS para ele trazer esses carinhas, beleza? Ok. Então vamos limpar aqui, ó, nesse botãozinho e vamos fazer um envio do formulário. Vamos colocar aqui, ó, teste@gmail.com. Vamos clicar em adicionar e ver o que acontece aqui, beleza? Ó, deu erro 500, ok. Vamos ver o que é. Erro 500, não sei se você lembra, mas é quando dá um erro interno no servidor, beleza? Vamos clicar aqui, vamos no Headers e vamos entender. Então, aí ele fez uma requisição no /clientes, apenas /clientes, entendeu? E o método post, pelo menos o método tá certo, e deu um erro aqui. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Payload é o que a gente enviou, então lembra, né? Graças àqueles names que a gente colocou dentro dos inputs, ó, e-mail e o valor, nome e o valor. Esse aqui é o payload, é o cara que a gente enviou do formulário aqui, entendeu? É os dados que a gente envia na requisição, tá? E preview é o erro que deu, tá? Response aqui também é meio que a preview, só que o código, né? Vamos lá para o nosso terminal aqui, que eu prefiro ver erro aqui. Então, view function, cliente, inserir cliente, não teve um retorno válido, tá? Vamos dar uma analisada então nisso aqui, ó. Cliente, inserir cliente. Vamos dar uma olhada lá na nossa rota. Ah, olha só. A rota tá duplicada com essa daqui, ó. Ah, não, tô viajando. Não teve retorno. Lembra que a gente deixou peça aqui? Vamos fazer esse retorno agora. Na real, vamos codar aqui o inserir cliente. O que o inserir cliente vai fazer? Basicamente, como a gente não está no banco de dados ainda, a gente vai fazer simplesmente um append, né, na lista com um novo dicionário, tendo ID, um nome e um e-mail, ok? Então, se a gente tem 6 clientes, a gente vai ter que inserir mais um aqui. Então, vamos lá na nossa rota de cliente e vamos focar na inserção do cliente. Então, eu vou apagar esse PES aqui e vamos lá. Então, tá. Como que a gente pega os dados lá do formulário? Simplesmente, a gente vem aqui no from Flask import, tem os imports que ele tem. A gente coloca aqui um import novo chamado request, ok? Vou fazer um return aqui só pra gente retornar algo e não quebrar o projeto, ok. 2 pontos, ok. E eu vou fazer um print aqui, porque é o seguinte, ó. Se a gente fizer request.json, ele vai transformar em dicionário pra gente o que tá vindo lá do front-end, beleza? Lá do formulário. Eu vou fazer um print desse cara aqui, ó. Beleza? Fiz um print. Vou dar uns enters aqui, ok? E vou enviar o formulário de novo. Eu não preciso dar F5 no... Vou só limpar aqui, né? Eu não preciso dar F5 no front-end, porque eu já mexi no back-end e ele atualizou sozinho. O front-end a gente não mexeu em nada. Então, eu vou aqui, ó. Adicionar cliente.
olha só, já até mudou o status para 200, ó. Barra clientes, no método post. Você vê que o barra clientes é o mesmo da listagem, certo? Só que por ter o método post, ele não lista, ele envia, entendeu? Se fosse get, a gente ia conflitar as URLs, tá? Payload os dados aqui e preview aquele ok que eu tinha feito. Agora, se a gente for aqui, ó, no nosso terminal, olha só o print que a gente fez aqui, ó, né? Ele tá aparecendo aqui embaixo, ó. Nome teste, e-mail, teste, @gmail, ok? Então tá chegando aqui, sacou? Porque esse envio, esse payload, ele é um JSON, entendeu? O intercept que eu faço aqui, ele transforma esses campos em um JSON direto, beleza? Por padrão. Você pode alterar isso aí que tá justamente aqui em cima, né? Se quiser colocar outro tipo de envio, enfim. Mas voltando aqui. Então estamos enviando, tá chegando aqui o dicionário. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar isso aqui, ó. Novo, data, que seria a data que tá, o dado que tá chegando lá no nosso back-end aqui, tá bom? Então o dado é esse aqui, tá? E aí, vamos lá criar um novo usuário. Ah, Guilherme, por que você não reaproveita isso aqui e só coloca um ID? Né? Porque precisa do ID. Por que não? Vamos separar as coisas. O que vem aqui é o que está vindo do front-end. Eu não posso confiar no que está vindo no front-end. Eu tenho que garantir que o front-end retornou para mim o que eu quero, tá? A gente não vai focar tanto em tratamento aqui, tá? Mas é melhor você sempre pensar dessa forma, tá? A gente tem acesso às informações, tá? Então a gente pode simplesmente atribuir elas em um outro dicionário, ok? Então vamos lá. Novo usuário, ele vai ter um ID, né? Que vai ser alguma coisa, depois a gente pensa. Ele vai ter um name, que vai ser o data name, que é o que ele está recebendo. Vou duplicar essa linha e mudar aqui os dois para e-mail. Então o nosso usuário já vai receber o nome e o e-mail que está vindo lá do formulário e o ID a gente tem que construir. Como que a gente pode fazer isso? Tá vendo o cliente que a gente pegou? Isso que a gente está fazendo só com dados mocados, tá, galera? Depois a gente vai fazer banco de dados, a gente não vai precisar fazer nada dessas gambiarrinhas. Mas enfim, o que pode ser o ID? Simplesmente o tamanho da lista mais um, ok? Então se tem 6 itens na lista, o próximo ID é 6 mais 1, ok? Então é isso. Então já tem o ID meio que auto-incremente aqui, né? Beleza, temos temos o dicionário do novo usuário. O que a gente faz? Clientes.append, para inserir o novo dicionário na lista, ok? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu poderia simplesmente fazer cliente, dois pontos, e devolver o dicionário do cliente. Só que assim, o que ia acontecer? A gente ia fazer isso, adicionar o cliente, né? Ia retornar pra gente no response aqui o dicionário do cliente. E aí o que a gente ia ter que fazer? Ia ter que fazer via JavaScript, pegar esse dado e jogar um HTMLzinho aqui, né? Para ele fazer um append direto, né? Para ele colocar um novo TR aqui na tabela. Só que não precisamos disso. A lib mais uma vez vai ajudar nessa questão. Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só. Tá vendo a nossa... Cadê aqui, ó? Lista clientes. Você percebe que a gente tem um for e para cada cliente tem uma TR? Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou pegar só esse miolinho da TR, que ele representa um registro do cliente. Eu vou copiar, tá? Não tô apagando. E vou escrever aqui, ó. Porcentagem chaves porcentagem include, tá? Ou seja, eu vou incluir um HTML aqui. Eu vou incluir um HTML que eu vou criar agora, que vai ser item_cliente.html. Vou criar esse item.cliente.html e jogar somente a TR. Entendeu? Porque assim, ó, na nossa lista cliente, quando eu renderizar a lista de cliente, ele vai fazer o loop e vai incluir esse HTML. Então ele basicamente vai pegar esse HTML e depois no fim ele vai botar aqui dentro, entendeu? Então esse HTML tá usando o client ponto alguma coisa, que é o que tá vindo aqui, sacou? E a gente vai fazer a mesma coisa para adicionar um cliente do nosso back-end. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Render template, beleza? Qual? Item underline cliente HTML. E para funcionar, obviamente, a gente precisa, né, criar uma variável cliente que seja o cliente daquela linha, né, da tabela. Então, voltando aqui para nossa rota, então a gente cria a variável de contexto, cliente igual a quem? Novo cliente. Beleza? Então,
Se a gente der um F5 aqui, deu erro. Então vamos ler. Ah, porque acho que matou o servidor. Vou rodar novamente. Main, python main.py. Tá rodando, vou dar um F5 aqui. Eu vou apagar aqui as requisições, né? E vou criar um novo carinha aqui, ó. Programador Python. E o e-mail programadorpython@python.org, que seja. Vou dar um adicionar. Deu erro, a gente vai corrigir. Então vamos ver aqui, ó, clientes, deu um erro 500, tal. Vamos ver aqui, já que deu esse erro aqui, vamos ver lá Ah, tá, olha só o que eu fiz aqui, ó. Já bati o olho e já entendi. Que error name, não existe name, a gente tá usando nome, é que eu tô acostumado a fazer em inglês, ó, é nome aqui. Nome, né? Nome, beleza? Eu acho que era isso, deixa eu ver aqui, ó. Item, cadê o item cliente, se tem algum name ou se é nome. Nome, tá certo. Então vamos de novo aqui. F5, programador Python, python.org. Vou dar um adicionar cliente, olha só, 200. Então, bateu na rota, post, retornou 200, ok. Esses são os dados, preview. A preview mostra o HTML feito, né, montado. Então, olha só, ele retornou aquele LI, né, que a gente poderia encaixar aqui simplesmente, sacou? E response mostra o HTML. Então, olha só, ATR apenas, sacou? Então, agora, como que a gente faz para esse retorno a gente jogar aqui dentro? Usando a lib. Então, vamos lá no form cliente. Aqui, tá vendo onde tem o cform, que a gente fez para interceptar, a lib interceptar o formulário. Tem o action, que é o URL. Tem o método, que é post. Eu vou até quebrar a linha aqui, ó. Vou colocar o action aqui embaixo e o post aqui embaixo também, né? E aí, aqui eu vou fazer o quê? Tem um atributo que eu criei chamado c-append. C-append. E aí você informa o quê? Onde você quer fazer esse append, entendeu? Então, é basicamente igual CSS, você informa. Por exemplo, eu quero fazer o append, vamos supor, dentro dessa label aqui, tá? Então, eu posso fazer simplesmente aqui, ó, vamos supor, eu coloco um ID aqui, tipo, label target, que é o target que é onde eu quero colocar. Então, o que eu faço aqui, ó, como é um ID, eu uso o hashtag label target. Então, o resultado ele vai jogar aqui dentro desse elemento, entendeu? Só que, obviamente, a gente não vai jogar aqui dentro da label, né? Onde que a gente vai jogar? Vamos ver aqui, ó, na nossa index. Tá vendo o nosso container? Então, vamos jogar dentro do nosso container, porque o nosso container de lista clientes, ele já vai renderizar a tabela, entendeu? Só que, na verdade, não é aqui, exatamente aqui. É o que ele renderiza que a gente vai jogar, que seria o quê? A lista clientes. Então, onde a gente vai jogar a nova TR? Aqui, ó, no tbody. Então, eu vou criar aqui, ó, um ID chamado lista clientes, ok? Eu vou copiar esse ID aqui e lá no nosso form cliente, no append, eu vou colocar hashtag lista clientes, beleza? Se fosse uma class, por exemplo, class lista clientes, é a mesma coisa. Aqui só mudaria que em vez de hashtag é um ponto, entendeu? Então, você passa o elemento que você quer. Poderia ser isso, espaço, sei lá, dentro do button, entendeu? Do btn, algo do tipo assim, enfim. Você que decide, tá? Mas enfim, vai ser um hashtag aqui. Porque aqui vai ser um ID, beleza? Para ficar único. Então, ele vai jogar aqui dentro do ID do tbody uma TR nova com o registro do usuário, beleza? Então vamos testar. Ó, pode ver que já tem até o programador Python. Por quê? Porque eu não reiniciei o servidor. Se a gente reiniciar o servidor, ele recria aquela variável clientes e aí, né, some o programador Python. Mas vamos lá. teste@teste.com. Se eu dar um adicionar, olha só, ele fez o append. Já do ID 8, nome teste. Vou dar mais uma vez porque a gente não fez nenhum filtro de e-mail único, entendeu? Então, adicionar cliente. Olha, ele tá adicionando aqui, ó. Entendeu? Aqui não tá mostrando em tempo real. Cadê aqui, ó? Tá vendo o request aqui? Descer aqui, ó, já tá no 23, beleza? Então, estamos adicionando em tempo real, né? Estamos adicionando aqui em tempo de requisição, sem precisar mexer em JavaScript até agora, beleza? Agora, vamos fazer o deletar, que ele é bem rapidinho, beleza? O deletar, esse também é aquele outro ponto, né? A gente não tem como simplesmente clicar num botão e fazer um delete sem fazer pelo JavaScript. Né? Até mesmo com o React a gente tem esse tipo de problema, sacou? Tem que criar uma funçãozinha de JavaScript responsável pelo delete. Porém,
Aqui, se você dá um Ctrl F, C-delete, você vai rolando aqui, né? Aqui, ó, requisições, né? Começa a falar sobre requisições. Então tem aqui o C-get. Ao clicar no botão, ele faz uma requisição get, entendeu? Pega o resultado, tem o C-target. Você diz onde o resultado vai ser jogado, sacou? Isso aqui para construir menu, entendeu? Então, /home. Se ele clicar no início, joga o conteúdo aqui no hashtag, no conteúdo aqui, né? A documentação tá errada, né? Tem um nome aqui e outro aqui, mas enfim, você entendeu. Você clica nesse, renderiza aqui, clica nesse, renderiza aqui. Então você faz aquele sisteminha de menu. Você clica no menu, em vez de recarregar a página, mandar para outro lugar, só carrega o miolinho lá dentro, entendeu? Aí, ó, você post também, com o botão de clique, ele faz uma requisição do tipo post, entendeu? Para a URL que você quer. Também você pode colocar o target aqui, o put para atualizar e o delete, entendeu? Então a gente pode só botar no botão esse delete e ele já vai deletar. Entendeu? Aqui, cara, tem várias coisas. Então tem o callback, isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas para quem quiser brincar, você consegue criar callbacks, né? Cadê? Reload, você pode recarregar o container várias vezes, entendeu? Swap, então swap você substitui o elemento. Em vez de você colocar o conteúdo dentro, você substitui o elemento em si completamente. Entendeu? Aqui tem um linkzinho de uns exemplos. Aqui, como o exemplo é do GitHub, então eu não consegui fazer uma API para colocar aqui na documentação, senão eu ia ficar pagando à toa, né? Mas aqui, ó, container, ele renderiza um container, que eu estou renderizando meio que um HTML, né? Aqui eu mostro o código que eu estou usando, né? Então, nesse aqui, ele está renderizando com callback, né? Aqui, ele está renderizando esse container em outro lugar, então com ctarget você define onde você vai carregar. Se você não passar nada, ele carrega no próprio elemento e tudo mais. Mas enfim, né? Não vou ficar estendendo aqui. Já estendi, mas bora lá. Já tem 1 hora de vídeo? Não, mais de 1 hora de vídeo. Então vamos lá. Vamos focar. Vamos aqui na CrewJS, descer aqui. Vamos no cdelete. Cadê? Aqui. Então vamos pegar esse cdelete, só copiar e colar. Então no nosso... Cadê? Detalhe cliente. Não. No nosso item cliente, onde tem o botão deletar, a gente vem aqui e coloca cdelete. Lógico, não é essa rota aqui, porque essa rota aqui é do exemplo lá. Vamos fazer qual rota? URL for, né? Cliente, ponto, vamos ver lá qual que é a rota do deletar, tá lá embaixo. Deletar cliente, não tem nada ainda, né? Não vai funcionar, mas a gente vai fazer isso agora. Então, vamos, cadê? Item cliente, ponto e deletar. Beleza? Cliente.deletar já é a rota certinha, porém, aqui tem uma nova pegadinha, tá? Vamos dar uma olhada. Eu vou dar um Enter aqui nesse C-cliente, só para quebrar aqui. Beleza? Aqui. Então, aqui, ó, btn danger, né? C-delete, então ele está apontando para a rota certa. Porém, essa rota, ela exige um ID. Entendeu? Um ID dinâmico. Então a gente tem que passar lá na nossa construção da URL for o ID. Então você tem que passar o client ID, que é a identificação que a gente deu aqui para definir qual que é o ID. Então aqui no nosso URL for, então a gente faz, né, cliente.deletar cliente, a gente dá uma vírgula aqui e fala cliente ID é igual a... Aí a gente pega o ID do cliente. Ó, aqui a gente já está exibindo o ID do cliente. Só copiar cliente.id e joga aqui. Entendeu? Então agora sim ele vai montar o URL já com ID dinâmico. Porque para cada usuário ele vai ter um ID, certo? Então por isso que é dinâmico a URL. Beleza? Então olha só, vamos lá no nosso HTML. Vou dar um F5 aqui. Vou limpar esse carinha. Vamos clicar aqui no Jorge. Vou dar um delete. Olha só, deu erro 500. Por quê? Obviamente, porque a gente não fez nada na função delete, entendeu? Como que a gente vai deletar aqui, né? Lembrando, galera, que a gente não está usando banco de dados ainda. Eu vou deixar para a próxima aula, porque olha só, tem 1 hora, a gente nem configurou o banco de dados, entendeu? Mas depois, quando a gente for configurar, a gente faz um vídeo só com o banco de dados, porque você já vai ter toda a estrutura do CRUD pronta, beleza? Então, como que a gente deleta um registro aqui do nosso cliente, que é a nossa, né, banco de dados mocado aqui? Como que a gente deleta? Olha só, a gente pode simplesmente recriar. Já que a gente não está trabalhando com banco de dados, a gente pode fazer da forma mais simples. Então, clientes é igual a a gente recria aqui o cliente, porém ignorando o cliente com esse ID. Porque o delete nada mais é do que remover
um cliente de uma lista inteira. Então o que a gente faz aqui, ó? A gente faz um for inline. A gente podia fazer o for normal, mas vamos fazer inline, que é simples isso aqui, né? Então, a lista é igual a c for c in lista. O que isso significa? A gente está criando uma lista, entendeu? Aqui, onde a gente faz um for c in clientes, ou seja, a gente faz um for em todos os clientes e joga o cliente, o dicionário, novamente nessa lista. Só que a gente coloca aqui um if. If c id é diferente do client id. Então o que isso aqui significa? A gente está refazendo a lista, entendeu? Se a gente deixasse só isso aqui, ó, isso aqui não ia mudar nada. Ele ia fazer clientes, né, que seria a nossa lista de dicionários lá de clientes, é igual a o mesmo loop, entendeu? Dentro de uma lista. Ou seja, ele é igual a ele mesmo. Não ia ter sentido nenhum. Só que agora se a gente fizer um ele igual a ele, né, igual a ele, porém, se ele, o ID, né, desse registro no loop é diferente do client ID, dessa forma a gente refaz a lista ignorando esse ID aqui, beleza? Então, isso aqui praticamente é o delete, beleza? Então, quando a gente fizer o delete, eu só vou fazer um deleted, ok, tanto faz, dane-se isso aqui, tá? Porque eu não vou me importar com o que vai retornar do delete, não agora, entendeu? A gente vai fazer a gente vai interagir com a deleção do usuário de uma forma diferente lá usando o CrewJS, beleza? Mas só pra gente montar esse carinha. Então vamos dar um F5 aqui, quebrou, hein? Dá um Python, -gpy, beleza. Caiu o servidor, galera, então é só subir de novo. Vamos dar um F5 aqui, vou apagar e vou clicar no Jorge de novo, vou dar um delete nele. Deu 500 de novo, olha só. Local variable clientes referente. Ah, tá. Isso aqui simplesmente aí, ó, mais um motivo chato de não estar usando o banco de dados. Mas basicamente o que está acontecendo? Eu estou atribuindo no clientes um outro valor, só que esse clientes ele é basicamente uma variável global. Eu estou importando ela. Então se eu usar aqui, ó, nossa, peraí, a indentação tá errada aqui, hein? Se eu usar um global clientes, eu já tenho acesso à variável global. Em teoria, isso aqui já resolve, tá? Então, se eu dar um delete no Jorge, foi. Ó, status 200, retornou o deleted, ok, né? Então, aqui, ó, barra clientes, barra 2, que é o ID, barra delete. Então, foi certinho. Método de requisição delete, status 200. Então, beleza, funcionou, certo? Se eu der um F5 aqui, né, sem matar e subir o servidor, porque senão ele recria lá a lista de usuários. Se eu der um F5 aqui, em teoria o Jorge não pode mais estar aqui, porque a gente refez a lista tirando o ID do Jorge. Então vamos dar um F5. Ó, o Jorge sumiu, beleza? Tá, mas ficar dando F5 é ridículo, certo? Então vamos usar mais um benefício do CrewJS. Olha só. Se você ver aqui na documentação, logo abaixo do cdelete tem o cRemoveClosest. Ou seja, esse atributo, quando a gente coloca, ele, após a requisição, ele remove o elemento mais próximo para cima. Então, olha só, estou passando aqui tr. Então, depois dele deletar, ele vai remover a tr mais próxima. Qual que é a tr? A tr do usuário. Se fosse uma div em cima, com um ID, sei lá, usuário legal, você colocasse ponto usuário legal, você deletaria o elemento mais próximo que você está mencionando aqui, entendeu? Então vamos copiar esse carinha. Você percebe, né, que eu fiz a lib para esse vídeo. Mas enfim, serve para outros projetos também, tá? Vamos lá no nosso item cliente. E vamos colocar também aqui, ó, o cRemoveClosest. Olha só, ele vai remover a tr inteira, ou seja, vai remover toda aquela linha na tabela do cliente depois do delete, beleza? Então, vamos dar aqui um F5 e vamos remover a Maria, ó. Pimba, tirou a Maria. Vamos remover o João, pum. Vamos remover Felipe e vamos remover Jesus. Entendeu? Se der um F5 aqui, tá certinho. Beleza? Então, já temos o create, o list, né? O listagem, o inserir, o listar e o deletar. Agora falta quem? O editar e o exibir, beleza? Então vamos fazer um negócio bem legal. Vamos fazer quem? Vamos fazer o editar. Só que o editar, lembra que eu tinha dito que a gente ia fazer uma página com um formulário do editar? A gente pode fazer um negócio bem diferente, tá?
vamos aqui na nossa index. Tá vendo esse container aqui, que é o container que renderiza o formulário do cliente? Então, o que a gente pode fazer? Aqui no nosso item cliente, quando a gente, no editar, vamos até separar aqui, ó. No editar, eu vou usar o cget, ou seja, quando ele clicar no editar, eu quero fazer um get na rota que renderiza formulário, passando o ID do usuário que eu quero renderizar o formulário com aquele ID, né? Porque aí a gente traz o formulário preenchido. E o target, quando fazer a requisição e tiver o conteúdo do HTML do formulário para editar, o target eu vou colocar onde? No container do formulário aqui, entendeu? Ou seja, cadê? Quando a gente clicar aqui, a gente vai renderizar o formulário de edição aqui em cima. Dessa forma a gente edita e salva, tá ligado? Então, pô, você tá vendo que a gente consegue fazer toda a operação em uma página só? Sacou? Então vamos fazer isso agora. Então no editar aqui, ó, vou fazer um cget. E qual que vai ser a URL? Já vamos preparar aqui a URL. URL for, né? Vamos voltar para nossas rotas. Qual que é o que renderiza um formulário? Do edit, né? Aqui, ó, form edit cliente, tá? Então, é esse carinha aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos voltar pro item cliente, vamos colocar ele aqui. Eu vou até dar uma quebra de linha aqui, tá? Beleza? Para ficar mais fácil de ver. Então, esse aqui, lembrando que o form edit cliente, ele também recebe um ID, então a gente vai ter que fazer igual o delete, né? Então, cliente é igual a cliente.id, que é a variável que a gente está aqui no nosso loop, né? Então, beleza, temos esse carinha aqui, né? Então, ele vai fazer um get lá, e o conteúdo a gente vai renderizar onde? c.target é igual a, eu vou criar um ID aqui, ó, no nosso container de formulário, id. User Management. Não, vai. Gerenciar usuário. Porque aí o gerenciar usuário já engloba criar aliás, formulário usuário. Pronto. Cliente, né? Formulário. Form cliente, mais fácil. Então, o form cliente ele já engloba tanto o editar quanto o salvar. Beleza? Então, o ID form cliente é o cara que eu vou jogar o conteúdo dentro. Entendeu? Então, vamos voltar aqui. E o target vai ser o hashtag form cliente. Tá, agora vamos voltar para o nosso cliente.py na nossa rota e vamos averiguar aqui. O nosso form cliente, ele está renderizando o HTML, certo? Vamos dar uma olhada nesse HTML, que é o form edit cliente. Vou expandir aqui um pouco. Eu não tenho form edit cliente porque eu não criei, olha só. Tá, agora vamos fazer o seguinte. Fazer uma mágica aqui, que isso aqui tem no Django e a gente pode também aplicar isso aqui no form. Em vez de criar de novo um formulário e só colocar, sei lá, um velo e pré-preenchido, a gente vai usar esse mesmo arquivo. Então eu vou até aqui, ó, no cliente, não, aqui, ó, no cliente root, eu vou dizer que nem vai ser o form edit, vai ser o próprio form cliente, beleza? E aí o que a gente vai fazer? Vamos primeiro pegar o dado do cliente aqui. Então pelo cliente a gente consegue fazer isso, tá? Então vamos fazer aqui, vamos criar uma variável cliente é igual a none, ou seja, por enquanto não temos o cliente, tá? Vamos fazer um for cin clients, que é a nossa variável lá. If cid é igual a o cliente que está sendo requisitado na rota, a gente faz o cliente igual a c. Então aqui a gente vai ter agora o cliente selecionado para editar, tá? Aí a gente vem aqui, ó, e coloca cliente igual a cliente, beleza? Então, vamos mandar para o form cliente o cliente. Agora, olha a pegadinha daqui. Quando a gente renderiza a página, a gente está pegando o post, ou seja, não tem... Aqui, ó, cadê o cliente? Quando a gente vai renderizar a index, a gente está renderizando esse form cliente. Esse form cliente não está passando nenhuma variável cliente como variável de contexto, entendeu? Porém, o nosso editar, como ele tem um ID de cliente, a gente vai mandar o cliente para fazer algo diferente no nosso form cliente. Então, a nossa verificação sempre será: se existe uma variável de contexto cliente, é porque estamos editando. Se não, estamos criando. Então, esse if
vai ser necessário para a gente alterar o fluxo do nosso formulário. Então vamos no nosso formulário cliente e aí a gente vai fazer o seguinte, olha só. Vou até dar um enter aqui e um enter aqui. Ó, if cliente, ou seja, se tem a variável cliente, a gente vai fazer um certo action, que vai ser para a rota de editar. Se não, else, até já fazer o end if aqui, né? Vai ser outra action, beleza? Cara, podia ser tudo inline isso aqui, tá? Poderia ser assim, ó. Poderia ser assim, só que fica infinito para a esquerda, eu prefiro fazer quebrado, beleza? Então, se tem cliente, o nosso action não vai ser inserir cliente, vai ser quem? Vai ser o, cadê o atualizar aqui? O update, ó. O atualizar cliente, que é aqui que a gente vai fazer realmente a atualização do dado no banco, entendeu? Que é o método put. Então, vamos pegar essa função aqui, né? E voltar pro, cadê? Form cliente. Então, se tem a variável de contexto cliente, é porque estamos editando. Então, vai ser o cliente.atualizar cliente e tem, né, o client ID igual a cliente.id, porque temos acesso à variável cliente, estamos editando. Se não, é o action de criar mesmo normal. Beleza. Agora a gente vai fazer o mesmo if para o method. Entendeu? Só que aqui a gente pode fazer inline. Else end if. Então, na real, a gente pode fazer aqui, ó. Method é igual a, entre aspas, a gente só faz isso aqui, ó. Post ou, na verdade, se tem um cliente, é um put, porque é uma edição. Se não, é um post, porque é a criação. Beleza? Olha só. Então, o method sempre vai ter um method, então a gente faz o if aqui dentro do valor mesmo, tá? Lógico, galera, dá para fazer de outras formas para não ter que ficar fazendo esses ifs ridículos aqui. A gente consegue simplesmente pelo próprio back-end já fazer toda essa validação para chegar aqui e colocar os dados certos. A gente pode fazer esse aprimoramento depois, tá? Mas eu estou só explicando para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, method put quando existir a variável de contexto cliente, se não, post, beleza? O append vai ser aí que tá. A edição, ele não vai fazer um append. Olha só, que legal. O append ele vai acontecer quando criar um usuário, a gente vai jogar no final da lista. Entendeu? Agora, quando a gente editar um usuário, a gente tem que substituir o item da lista. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Daqui a pouco a gente faz isso aí. Primeiro vamos fazer funcionar, depois a gente foca na perfumaria ali, depois a gente foca em fazer visualmente bonitinho. Mas já temos também na lib algo pronto para isso, que seria o cswap. Beleza? Tá. Agora aqui, vamos lá. No input, se tiver um if cliente, é porque a gente está editando. Então vamos dar um end if aqui, ó. A gente não vai precisar fazer um else. Então se tem cliente, a gente coloca value igual a cliente.nome. Entendeu? Então a gente já preenche para o cara o cliente se a gente está editando. Copiamos e colamos no e-mail. E-mail. Beleza? Então, aqui, ó, a gente pode até fazer uma coisa diferente também, ó. Cadê? Aqui, ó, no adicionar cliente. If cliente, a gente faz o quê? Editar, salvar. Else, criar. Beleza? Então, se tem um cliente, a gente salva. Se não, a gente está criando. Então, cara, um formulário só já cria e edita pra gente, entendeu? Ah, mas Guilherme, dentro do formulário a gente precisaria do ID do usuário para saber que a gente está editando. Não, a gente já tem aqui na URL o ID, a gente não precisa. A gente pega lá no back-end e tá tudo resolvido. Beleza? Então, vou dar um F5 aqui. Deu erro já. Olha só. No build URL form edit. Ah, tá. Tem algum form edit espalhado em algum lugar do mundo, só que a gente não tem mais o form edit. Cadê? Aqui, ó. Form edit cliente. Ah, não. Aqui, ó. O nosso botão de editar tá apontando pro form edit, mas não. Opa, na verdade sim. Ah, não. Não existe form edit cliente. Tem que ter o blueprint antes, né? Cliente.form edit cliente. Vou dar F5. Beleza, tá aqui. Então, em teoria, vou dar
fechar esse carinha aqui, ó. Se eu clicar na Maria, vou clicar em editar. Editar. Olha só. Ele alterou já aqui e olha o botãozinho salvar. Percebe? Ó, ele fez uma chamada edit aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu. Opa, tá minimizado aqui, ó. Vamos lá. Então, rota, localhost, tal, clientes, /3, /edit. Método get, ok. O que renderizou para nós? O formulário com salvar, entendeu? É o mesmo formulário do criar, porém com aqueles ifs, ou seja, ele, como a gente bateu na rota /edit aqui, a gente tem o ID, a gente pega o usuário e joga no formulário. Tendo acesso... Aqui, ó, vamos voltar aqui só para vocês reverem, né? Então, ele bateu nessa rota, ele pegou o usuário e mandou para aquele mesmo formulário, porém, mandou uma variável de contexto. Tendo a variável de contexto, a gente faz os ifs aqui para saber quando que é criar e quando que é deletar, né? Tá, beleza. Então, agora, vamos fazer o update, né? Vamos codar o update. Vamos só fazer um teste aqui rapidinho. Se eu clicar no Jorge, editar, ó, atualizou o Jorge. No Guilherme, atualizou o Guilherme. Jesus, atualizou Jesus, entendeu? Tipo, até agora a gente não recarregou nenhuma vez a página, entendeu? Então isso economiza também requisição, economiza processamento para o usuário final, entendeu? Lógico, você não vai criar um site inteiro em uma página, talvez, né? Depende do que você quer fazer, mas dá, entendeu? Enfim, depois a gente pode até fazer um sisteminha de menu, você vai ver. Com o menu ali em cima a gente consegue ter múltiplas páginas de múltiplos projetos sem também sair da página, entendeu? Beleza. Tá, a gente tem então um form edit, que é o que vai renderizar um formulário. Agora a gente vai criar a função que vai atualizar o nosso cliente, ok? Então vamos fazer o seguinte, bem simples. Form C in clientes, tá certo, né? Se o cliente da vez no loop, o ID dele é igual ao cliente que está sendo requisitado, beleza? A gente altera aqui manualmente mesmo o dado do cliente. C. Tá. Beleza, tem um ponto aqui. A gente tem que receber o dado que vai ser atualizado, né? Então, data é igual a request.json, igual a gente fez lá no post aqui em cima, ó. Request.json, certo? Então, o que a gente faz aqui? Aqui, ó, primeiro... Deixa eu botar o comentário aqui em cima, né? Então, primeiro passo. Obter dados do formulário de edição. Segundo passo, obter usuário pelo ID. Terceiro passo, editar usuário. Tá bom? Então, pegamos aqui, vamos pegar o usuário pelo ID. Ó. Vamos ter que criar uma variável aqui em cima, chamada cliente, igual a none, né? Aí aqui a gente faz o loop que a gente estava fazendo aqui embaixo. Deixa eu tirar isso aqui. Então, for C em cliente, se o C é igual ao ID que a gente está recebendo da rota, a gente tem que editar aqui mesmo. Nome é igual a data nome, entendeu? Duplica e-mail, entendeu? Então, aqui, vou até apagar esse carinha aqui, ó. Na verdade, eu vou ter que pegar ele, porque depois da gente editar, eu vou fazer C cliente igual a C, só para pegar o usuário editado já atualizado, e aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no adicionar no inserir lá do formulário. Render, template, item, underline cliente.html, passando o cliente igual a esse novo cliente. Esse cliente, ó, vou até mudar a variável, cliente editado, tá bom? Cliente editado. E valor aqui do nossa variável de contexto, cliente editado. Entendeu? Então, ele vai, pelo ID, pegar o cliente, se pegar, alterar os campos, né, do formulário que está vindo, do data.json aqui, e atribuir nessa variável temporária que a gente criou o cliente atualizado e renderizar aquele mesmo carinha, que é o item cliente, que está aqui, ó. Sacou? Só que, vamos lá, vamos fazer esse teste para você ver agora. Vou dar um F5 aqui, ó. Vou criar um cara chamado javascript.js.com. Olha o que vai acontecer. Vamos lá no nosso network. Vou limpar aqui e vou dar um criar. Eu criei o JavaScript. Estou fazendo um exemplo errado. Vamos lá dar um F5 aqui. Vamos editar o JavaScript. Eu vou colocar Java. Agora, ó, vamos salvar o Java. Olha só. Cliquei em salvar. Ele fez o update, né? Ele enviou JS Java e o nome Java. E a preview, ele realmente atualizou pra gente, pra Java, né? Antes era JavaScript.
Porém, olha só, ele fez um append, porque nosso formulário está fazendo um append, lembra? Então ele fez um append. Agora, se eu der um F5 aqui, ó, ele fica certinho, né? Só que ele tinha dado um append ali. Então, o que a gente vai fazer agora? No nosso formulário... Opa, pera. No nosso formulário, a gente vai fazer mais um if. If cliente, se estamos editando, o resultado disso não vai ser um append. Então, se é um cliente, a gente vai fazer uma coisa. Caso contrário, else, aí sim a gente faz um append. End if. Beleza? Então, se for um cliente, a gente vai fazer c-swap. O que o swap faz? Ele substitui o elemento. Beleza? Aí, mas qual elemento? Vamos lá no nosso item cliente. A gente vai adicionar a partir de agora, na nossa TR, que é o elemento que engloba todo usuário, uma class dessa vez, tá? Que vai ser cliente, traço, e aí concatenado o ID do cliente. Cliente.id. Dessa forma, cada TR vai ter uma class cliente, traço e o ID dele, sacou? Então, o que a gente faz aqui? Se a gente está editando um cliente, o que ele vai fazer? C-swap é igual a ponto cliente traço cliente.id. Então, ele vai, quando renderizar o conteúdo, ele vai substituir pelo novo cliente atualizado, beleza? Beleza, então vamos testar o C-swap, beleza? Então, bora. Então, vou dar um F5 aqui. Vou clicar vamos clicar no Jorge. Eu fiz uma edição já, tá? Dei um pause aqui, mas eu fiz uma edição. Mas, enfim. Jorge, olá. Vamos dar um edit. Carregou aqui, né? Vamos tirar esse olá, por exemplo. Então, se eu clicar em salvar, ele tem que fazer um swap desse TR inteiro aqui. Então, vamos clicar. Pumba. Salvou. Entendeu? Se a gente analisar o network aqui, teve o update. Ele retornou a TR, né? E a gente fez o swap aqui. Por quê? Porque agora cada TR, deixa eu minimizar isso aqui, ó. Cada TR tem um ID cliente, traço e o ID dele, entendeu? Beleza, então temos o editar, falta o deletar, não, o deletar também. Então temos o deletar, o editar, né? Essa atualização, essa separação de unificação, na verdade, do formulário de criar e editar, né? Listar. Agora falta o obter, né? A gente poderia dizer que isso aqui seria um obter, mas vamos fazer um negocinho legalzinho diferente, tá? Vamos criar mais um botãozinho aqui, que ao clicar em ver, a gente vai abrir um modal e exibir as informações do cliente, tá? Então, bora lá. Vamos ver aqui, modal do Bootstrap. Cadê? Vamos descer aqui. Eu vou descer nesse segundo exemplo, que ele já tem até o botão, né? E o carinha aqui. Então, launch modal. Beleza. Então, a gente vai alterar esse conteúdo praticamente, né? E o ESC aqui, ou então o close button, tal. Beleza, vamos pegar esse modal aqui. E vamos na index. Vamos aqui na index, então, jogar esse modal aqui embaixo. Beleza? Vamos pensar. Como que a gente pode fazer isso? Tá, aqui seria o conteúdo. Então vamos colocar um aqui, ó. Show. Não. Exibir cliente. E aqui vai ser um conteúdo dinâmico, tá? A gente não vai precisar pensar nele agora. Vamos deixar do jeito que tá, modal, título, blá blá blá, daqui a pouco a gente edita, né? Então é um modal só que ele vai existir, só que a gente vai alterar dinamicamente ali o conteúdo desse modal, tá? Então, no item cliente, vamos colocar mais um botão aqui em cima do editar, dupliquei, né? Vou colocar aqui secondary, que basicamente vai ficar cinzinha, ver.
A URL vai ser cliente.quem. Vamos lá ver o detalhe do cliente. Vamos nas rotas de cliente. Cadê? Tem um atualizar, form, detalhe cliente. O que o detalhe cliente está fazendo por enquanto? Nada. Vamos fazer agora. Então, cliente. A gente pode fazer aquele for inline ali, né? O filter com lambda. Então, list, filter, né? Lambda C, onde C, ID é igual ao ID que a gente está recebendo, né? Vírgula, né? O filter também recebe a lista. Opa, cliente? Não, clientes. Ele recebe a lista e aí a gente acessa a primeira posição, porque ele vai meio que refazer uma lista, né? Com um item que seria o item que é o CID igual a cliente ID. E a gente acessa a posição 0 para pegar o dicionário dessa lista. A gente coloca aqui como cliente. E aí a gente pode fazer o quê? Fazer, nesse caso, cliente igual a cliente, na variável de contexto. E vamos ver como que está esse detalhe cliente. Não tem nada. Vamos fazer só um L, bem simples, né? Com as informações. Então, cliente.nome, que mais? E-mail e ID. Deixa eu colocar aqui, ó. ID, nome, e-mail. Só isso por enquanto, só para testar, para ver se vai funcionar, beleza? Então, item cliente. Aí aqui então, cadê? Deixa eu pegar o nome da rota. Detalhe cliente também recebe um ID. Então, item cliente, a nossa URL for do ver, ele vai ser um cliente, ponto, detalhe cliente, passando o ID, beleza? E o target vai ser onde? No exibir cliente, ok? Que o exibir cliente, né? O ID, exibir cliente, quem que é? O carinha do modal aqui, tá? Só que tem um ponto. Vamos lá. O botão para abrir o modal, ele também tem um evento, que é esse aqui. Vamos ver se só pegar ele vai conseguir combinar tudo, tanto a nossa libcrue.js, que vai atualizar vai atualizar o conteúdo do modal, mais as informações do Bootstrap. Vamos ver se não entra em conflito. Vamos testar agora ao vivo. Ao vivo não, gravado, né? Vamos dar um F5. Vamos clicar aqui, Guilherme, ver. Ah lá. Foi. Ele combinou os eventos. Então, tanto renderizou e trocou o conteúdo aqui, quanto abriu o modal. Vamos testar outro. Jorge. Mesma coisa. Jorge. Felipe. Mesma coisa. Felipe. Jesus. Jesus. Fechou? Então, óbvio, né? Por que eu estou fazendo um ver aqui, exibindo essas informações, sendo que eu tenho praticamente a mesma coisa aqui? Não, lógico, não é um projeto cabuloso aqui, né? Surreal. Mas, por exemplo, você pode ter outras informações do cliente que você não quer na listagem exibir. Sei lá, de repente endereço ou algo do tipo, entendeu? Então, basicamente, isso aqui é uma estrutura base, um CRUD geral. A gente fez tudo. Então, o ver, né? O criar, o editar, o listar, o deletar e ainda uns adicionais aí, que seria, né, reaproveitar o formulário para tanto inserir quanto editar. E ainda a gente fez um bônusinho aqui do modal para exibir, entendeu? Galera, o vídeo já tem quase 2 horas aí, né? É bastante conteúdo, sim. Eu tô fazendo dessa forma porque eu tava demorando demais para construir o vídeo lá, todo editadinho, bonitinho, sacou? E, bom, eu espero que fique legal. Só para informar, qualquer dúvida que você tiver aqui, você pode, né, comentar alguma sugestão ou algo do tipo aqui nos comentários do YouTube, mas eu recomendo muito, tá? Eu tô divulgando, é recente, você criar uma conta aqui no Code, beleza? E você jogar sua pergunta aqui, sacou? Porque aqui você pode, é de graça, tá? Você pode criar um novo tópico, escrever toda a sua dúvida, entendeu? Tem uma prévia aqui do que acontece. Você pode colocar o código, ó, pai, meu for não tá funcionando, sei lá, né? Opa, print x. Tipo, meu for não tá funcionando, sacou? Ou você pode até usar esse carinha aqui, que ele meio que cria ó, seleciona linguagem, Python 3, né? For x em range 8, 2, sei lá, 5. Opa, 1, 2, 3, 4. Print x.
Então ele até cria meio que um simulador, você pode rodar e ver o que acontece, né? Então, eu recomendo vocês jogarem as suas perguntas aqui. Eu respondo todas as perguntas, beleza? É mais rápido, a gente consegue se estender mais, né? Enfim, qualquer dúvida que você tiver, pode jogar aqui ou pode jogar no canal do Discord, né? O link vai estar tudo na descrição, né? A Source aqui também, assim que eu postar o vídeo, já vou subir. E aí, o que acontece? No próximo vídeo, a gente vai trocar esses bancos de dados, né, mocados ali, simulados, por um banco de dados de verdade, né? Eu não vou colocar nesse vídeo, senão vai para 2, 3 horas, beleza? Mas, em teoria, o próximo vídeo vai ser bem mais simples no sentido de, né, complexidade, porque o nosso projeto já está pronto, basicamente, né? O nosso CRUD geral. Agora a gente só vai substituir o que a gente já fez por um banco de dados, para você realmente ter seus dados armazenados ali, beleza? Bom, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham gostado. E tamo junto, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.